Capítulo 11. O Senhor prometeu nos audiolivros do livro 2 que trataria dos problemas geopolíticos mais amplos de nosso planeta, ao contrário dos problemas basicamente pessoais de que tratou nos audiolivros do livro 1. Mas não achei que entraria nesse debate. É hora de o mundo parar de se enganar, despertar e perceber que o único problema da humanidade é o desamor. O amor produz tolerância, que produz paz. A intolerância produz guerra e é indiferente a condições insuportáveis. O amor não pode ser indiferente, não sabe como. O modo mais rápido de chegar a uma posição de amor e preocupação com toda a humanidade é vê-la como sua família. O modo mais rápido de ver toda a humanidade como sua família é parar de isolar-se. Todas as nações-estados que formam seu mundo devem se unir. Nós temos a Organização das Nações Unidas, órgão que se tem revelado impotente. Para esse órgão funcionar, teria de ser totalmente reestruturado. Isso não é impossível, mas talvez seja difícil e trabalhoso. Está bem, o que o senhor sugere? Eu não tenho uma sugestão, simplesmente faço observações. Nesse diálogo, você me diz quais são as suas novas escolhas, e eu faço observações sobre os modos de manifestá-las. O que você escolhe agora no que diz respeito ao relacionamento atual entre os povos e as nações de seu planeta? Eu usarei as suas palavras. Se estivesse em minhas mãos, escolheria que nós chegássemos a uma posição de amor e preocupação com toda a humanidade. Dada essa escolha, eu observo que aquilo que daria certo seria a formação de uma nova comunidade política mundial, com cada nação-estado tendo uma participação igual nos problemas do mundo e uma cota proporcional dos recursos do mundo. Isso nunca daria certo. Aqueles que têm nunca abrirão mão de sua supremacia, de sua riqueza e de seus recursos a favor daqueles que não têm. E por que o fariam? Porque é de seu interesse. Elas não veem isso dessa forma, e eu não tenho certeza de que vejo. Se você pudesse acrescentar bilhões de dólares por ano à economia de sua nação, que poderiam ser gastos para alimentar os famintos, vestir os necessitados, abrigar os pobres, dar segurança aos idosos, melhorar o sistema de saúde e produzir um padrão de vida digno para todos. Isso não seria do interesse de sua nação? Bem, na América, há aqueles que argumentariam que isso ajudaria aos pobres à custa dos ricos e da classe média, que pagam impostos. Nesse meio tempo, o país continua a ser devastado pelo crime. A inflação rouba do povo as economias de sua vida inteira. A taxa de desemprego sobe vertiginosamente. O governo se fortalece, gasta demais e nas escolas são distribuídas camisinhas. Você fala como se estivesse dando uma entrevista no rádio. Bem, essas são as preocupações de muitos americanos. Então, eles têm uma visão curta. Não percebem que, se bilhões de dólares por ano, que representam milhões por mês, centenas e centenas de milhares por semana, quantias enormes por dia, pudessem ser recolocados em seu sistema, se vocês pudessem usar esses recursos para alimentar os seus famintos, vestir os seus necessitados, abrigar os seus pobres, dar segurança para os seus idosos, fornecer atendimento médico e produzir um padrão de vida digno para todos.
as causas do crime desapareceriam para sempre? Não percebem que surgiriam novos empregos quando os dólares fossem reinvestidos em sua economia? Que o seu próprio governo poderia até mesmo se tornar menos importante, porque haveria menos coisas a fazer. Eu acho que algumas dessas coisas poderiam acontecer, mas não posso imaginar o governo algum dia se tornando menos importante. Mas de onde viriam esses milhões e bilhões? De impostos cobrados pelo seu governo do Novo Mundo? Pagos por aqueles que trabalham duro para dar àqueles que não se esforçam para ganhá-los? É assim que você vê isso? Não, mas é assim que muitas pessoas irão ver, e eu quis tornar claro o ponto de vista delas. Bem, eu gostaria de falar sobre isso depois. Agora não quero me desviar do assunto de que estávamos tratando. Está bem. Mas você perguntou de onde viriam esses novos dólares. Bem, não teriam de vir de novos impostos cobrados pela comunidade do Novo Mundo. Embora os membros da comunidade, cidadãos individuais, fossem desejar, sob um governo iluminado, contribuir com 10% de sua renda para o bem-estar da sociedade. Tampouco viriam os novos impostos cobrados por um governo local. De fato, alguns governos locais conseguiriam reduzir os seus impostos. Tudo isso, todos esses benefícios resultariam da simples reestruturação de sua visão do mundo, da reorganização mais simples de sua configuração política mundial. Como? Do dinheiro que vocês deixariam de gastar com sistemas de segurança de prédios e armas de ataque. Oh, entendi. O senhor quer que nós acabemos com a nossa força militar? Não apenas vocês, todo o mundo. Mas não acabar com ela, simplesmente reduzi-la, drasticamente. Ela só seria necessária para garantir a ordem interna. Vocês poderiam fortalecer a política local, algo que afirmam que querem fazer, mas dizem todos os anos que o orçamento do governo não permite, ao mesmo tempo reduzindo muito seus gastos com armas e preparativos para a guerra. Isso é, armas ofensivas e defensivas de destruição em massa. Em primeiro lugar, eu acho que suas estimativas exageram o que poderia ser economizado. Em segundo, não creio que conseguirá convencer as pessoas de que elas deveriam deixar de usar a sua penalidade para se defender. Vamos examinar os números. Atualmente, escrevemos isso em 25 de março de 1994 e lemos isso em 18 de junho de 2020. Os governos do mundo gastam cerca de $1 trilhão por ano em objetivos militares. Isso representa $1 milhão por minuto em todo o mundo. As nações que estão gastando mais poderiam destinar a maior parte desse dinheiro às outras prioridades mencionadas. Então, as nações mais ricas achariam que era de seu interesse fazer isso, se achassem que era possível. Mas as nações maiores e mais ricas não podem se imaginar indefesas, porque temem a agressão e o ataque das nações que as invejam e querem que elas tenham. Há dois modos de acabar com essa ameaça. Primeiro, dividir riquezas e recursos mundiais suficientes com todos os povos do mundo, para que nenhum deles precise do que os outros têm, e todos possam viver dignamente e deixar de sentir medo. Segundo, criar um sistema para a resolução de diferenças que elimine a necessidade de guerra e até mesmo a possibilidade dela. As pessoas do mundo provavelmente nunca fariam isso. Já fizeram. Já
Sim, está sendo feita agora uma grande experiência em seu mundo, justamente desse tipo de ordem política. Essa experiência é chamada de Estados Unidos da América, que o senhor disse que estava sendo um grande fracasso. E está. Falta muito para poder ser considerada um sucesso. Como eu já prometi, falarei sobre isso e sobre as atitudes que impedem que seja um sucesso depois. Ainda assim, é a melhor experiência em andamento. É como disse Winston Churchill, a democracia é o pior sistema, exceto todos os outros. A nação americana foi a primeira a formar uma confederação de estados independentes e uni-los em um grupo coeso, sujeito a uma autoridade central. Na época, nenhum dos estados queria fazer isso. Eles resistiram muito, temendo a perda de sua importância individual e afirmando que essa união não serviria a seus interesses. Pode ser instrutivo entender exatamente o que acontecia com esses estados independentes naquela época. Embora eles tivessem se unido em uma confederação, não havia um real governo americano e, consequentemente, nenhum poder para reforçar os artigos da confederação com os quais os estados haviam concordado. Os estados tratavam de seus próprios assuntos internacionais, vários deles fazendo acordos particulares de comércio e outros negócios com a França, a Espanha, a Inglaterra e diversos países. Os estados também negociavam uns com os outros e, embora seus artigos da Confederação o proibissem, alguns deles aplicavam tarifas aos produtos que vinham de barco de outros estados, como faziam com que vinham de outro estado do oceano. Os comerciantes não tinham outra escolha além de pagá-las do porto se quisessem comprar ou vender seus produtos, não havendo uma autoridade central, apesar da existência de um acordo escrito proibindo a aplicação dessas tarifas. Os estados independentes também guerreavam uns com os outros. Cada estado considerava sua força militar um exército permanente. 9 estados tinham as suas próprias marinhas de guerra. E, não pise nos meus calos, poderia ter sido o lema oficial de todos os estados da Confederação. Mais da metade dos estados até mesmo cunhava suas próprias moedas, embora a Confederação tivesse concordado em que isso também seria ilegal. Em resumo, seus estados originais, apesar de unidos sob os artigos da Confederação, agiam exatamente como as nações independentes agem hoje. Embora eles pudessem ver que os acordos de sua confederação, como o que afirmava que apenas o Congresso tinha autoridade para cunhar moedas, não estavam sendo cumpridos, recusavam-se terminantemente a criar e a respeitar uma autoridade central que poderia fazer cumprir esses acordos e impor algumas penalidades a quem não os cumprisse. Contudo, com o correr do tempo, alguns líderes progressistas começaram a se destacar. Eles convenceram as pessoas de que ganhariam mais do que perderiam criando essa nova federação. Os comerciantes economizariam dinheiro e aumentariam seus lucros, porque os estados independentes não poderiam mais aplicar tarifas aos produtos uns dos outros. Os governos economizariam dinheiro e teriam mais para investir em programas e serviços que realmente ajudariam o povo, porque os recursos não teriam de ser usados para proteger os estados independentes uns dos outros. As pessoas também teriam mais segurança e prosperidade, cooperando em vez de lutando entre si. Longe de perder sua importância, cada estado poderia tornar-se ainda mais importante. E, é claro, foi exatamente isso que aconteceu. O mesmo poderia ser feito com as 160 nações-estados
no mundo atual se elas formassem uma federação unida. Isso poderia significar o fim da guerra. Como? Ainda haveria divergências? Enquanto os seres humanos continuarem apegados a coisas exteriores, isso é verdade. Há um modo de acabar realmente com a guerra e toda a experiência de inquietação e falta de paz. Mas é uma solução espiritual. Aqui estamos analisando uma solução geopolítica. De fato, o truque é combinar as duas. A verdade espiritual deve ser vivida na vida prática para mudar a experiência diária. Enquanto essa mudança não ocorrer, haverá divergências. Você está certo, mas não é preciso que haja guerras, não é preciso que haja mortes. Há guerras entre a Califórnia e o Oregon por direitos à água, entre Maryland e Virgínia por direitos à pesca, entre Wisconsin e Illinois, Ohio e Massachusetts? Não. E por que não? Não surgiram várias disputas e divergências entre eles? Ao longo dos anos, creio que sim. Pode apostar nisso, mas esses estados independentes concordaram voluntariamente. Isso foi um simples acordo voluntário em cumprir certas leis e certos compromissos a respeito de questões comuns a eles. Ao mesmo tempo, conservando o direito de ter estatutos separados a respeito de questões relacionadas a cada um deles individualmente. E quando as disputas entre os estados realmente surgem devido a interpretações diferentes da lei federal, ou pelo fato de alguém tê-la simplesmente descumprido, a questão é levada a um tribunal, ao qual foi dada autoridade, isso é, dada autoridade pelos estados para resolver a disputa. E, se o conjunto de leis atual não fornece um precedente ou um meio pelo qual a questão pode ser levada ao tribunal para uma solução satisfatória, os estados e o seu povo enviam seus representantes a um governo central para tentar chegar a um acordo sobre novas leis que permitirão uma solução satisfatória, ou pelo menos um acordo razoável. É assim que a sua federação funciona. Um sistema de leis, um sistema de tribunais aos quais vocês outorgaram poderes para interpretá-las e um sistema judiciário, amparado pelo poder armado, se necessário, para fazer cumprir as decisões desses tribunais. Apesar do fato de que ninguém poderia argumentar que o sistema não precisa ser melhorado, esse plano político dá certo há mais de 200 anos. Não há motivos para duvidar de que a mesma receita também dará certo entre as nações-estados. Se isso é tão simples, por que não foi tentado? Foi. Sua Liga das Nações foi uma antiga tentativa. As Nações Unidas é a última. Contudo, uma falhou e a outra apenas minimamente eficaz, porque, como no caso dos 13 estados da Confederação Original da América, as nações-estados membros, particularmente as mais poderosas, temem ter mais a perder do que a ganhar com a reconfiguração. Isso ocorre porque as pessoas no poder estão mais preocupadas em conservá-lo do que em melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Aqueles que têm sabem que essa federação mundial produziria inevitavelmente mais para aqueles que não têm, mas aqueles que têm acham que isso ocorreria à custa deles e não estão dispostos a abrir mão de coisa alguma. O medo deles não é justificado? E é algum absurdo você querer conservar as coisas pelos quais lutou tanto? Em primeiro lugar, não é necessariamente verdade que para dar mais para os famintos, sedentos e sem lar, outros devem renunciar à abundância. Como eu salientei,
Tudo que vocês teriam de fazer é pegar o $1 trilhão gastos anualmente em todo o mundo em objetivos militares e destiná-los a objetivos humanitários, e resolveriam o problema sem gastar um centavo a mais ou deslocar a riqueza de onde está para onde não está. É claro que poderia ser argumentado que os conglomerados internacionais que lucram com a guerra e os instrumentos de guerra seriam perdedores, como seriam seus empregados e todos aqueles cuja abundância provém da consciência de conflito mundial. Mas talvez sua fonte de abundância esteja no lugar errado. Se alguém depende dos conflitos mundiais para sobreviver, talvez essa dependência explique por que seu mundo resiste a qualquer tentativa de criar uma estrutura para a paz duradoura. Quanto à segunda parte da sua pergunta, querer conservar as coisas pelas quais você lutou tanto, como um indivíduo ou como uma nação, não é um absurdo, se você partir de uma consciência de mundo exterior. Uma o quê? Se você tirar a maior felicidade de sua vida das experiências que só podem ser obtidas do mundo exterior, o mundo físico, fora de você, nunca quererá renunciar a nada do que acumulou, como uma pessoa e uma nação, para ser feliz. E, enquanto aqueles que não têm acharem que a sua infelicidade está ligada à falta de bens materiais, também ficarão presos na armadilha. Sempre desejarão o que você tem e você sempre se recusará a partilhá-lo. É por isso que eu disse antes que há um modo de acabar realmente com a guerra e toda a experiência de inquietação e falta de paz, mas é uma solução espiritual. Em última análise, todo problema geopolítico, como todo problema pessoal, tem origem em um problema espiritual. Toda a vida é espiritual e, portanto, todos os problemas da vida têm uma origem espiritual e são resolvidos espiritualmente. A causa das guerras em seu planeta é que alguém tem algo que outro cobiça. Isso é o que leva alguém a fazer algo que outro não quer que faça. Todos os conflitos surgem do desejo inadequado. A única paz no mundo que é duradoura é a paz interior. Deixe cada pessoa encontrar a paz interior. Quando você a encontrar, descobrirá que é indispensável. Isso significa que você simplesmente não precisa mais das coisas de seu mundo exterior. Não precisar é uma grande libertação. Em primeiro lugar, isso livra do medo de haver algo que você não terá, que você tem e perderá, e de que, sem uma determinada coisa, não será feliz. Em segundo, não precisar o livra da raiva. A raiva é um medo manifestado. Quando você não tem nada a temer, não tem do que sentir raiva. Você não sente raiva quando não consegue o que quer, porque seu ato de querer foi simplesmente uma preferência, não uma necessidade. Por isso, não tem medo associado à possibilidade de não obtê-lo e, consequentemente, não tem raiva. Você não sente raiva quando vê outras pessoas fazendo o que não quer que façam, porque não precisa de que elas façam ou não façam uma determinada coisa. Consequentemente, não tem raiva. Você não sente raiva quando alguém é grosseiro, porque não precisa de que essa pessoa seja gentil. Não sente raiva quando alguém não o ama, porque não precisa de que essa pessoa o ame. Não sente raiva quando alguém é cruel ou tenta prejudicá-lo, porque não precisa de que essa pessoa se comporte de outro modo e sabe que não pode ser prejudicado. Você nem mesmo sente raiva
se alguém tentar tirar a sua vida, porque não teme a morte. Quando o medo é tirado de você, tudo mais pode ser tirado e não sentirá raiva. Você sabe em seu íntimo, intuitivamente, que tudo que criou pode ser recriado, ou, mais importante ainda, que isso não importa. Quando você encontra a paz interior, nem a presença nem a ausência de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa, nenhuma condição, uma circunstância ou uma situação pode ser o criador de seu estado mental ou a causa de sua experiência de ser. Isso não significa que você rejeita todas as coisas do corpo. Longe disso, significa que você experimenta estar plenamente em seu corpo e os prazeres disso, como nunca experimentou antes. Contudo, seu envolvimento com as coisas do corpo será voluntário, não obrigatório. Você experimentará fisicamente sensações porque escolhe experimentá-las, não porque é obrigado a fazê-lo para se sentir feliz ou justificar a tristeza. Essa única e simples mudança, tentar encontrar a paz interior, poderia, se fosse feita por todas as pessoas, acabar com as guerras, com os conflitos e com as injustiças e proporcionar ao mundo uma paz duradoura. Não há nenhuma outra fórmula necessária ou possível. A paz do mundo é uma coisa pessoal. O que é preciso não é de uma mudança de situação, mas de consciência. Como podemos encontrar a paz interior quando estamos famintos? Ter serenidade quando estamos sedentos? Permanecer calmos quando estamos molhados, com frio e sem abrigo? Ou evitar a raiva quando os nossos entes queridos morrem sem um motivo? O Senhor fala poeticamente, mas a poesia é prática. Ela tem algo a dizer para a mãe na Etiópia que vê seu filho esquelético morrer por falta de um pedaço de pão, para o homem da América Central que sente uma bala atravessar o seu corpo porque ele tentou evitar que um exército invadisse o seu povoado. E o que a sua poesia tem a dizer para a mulher no Brooklyn estuprada 8 vezes por uma gangue, ou para a família de 6 membros na Irlanda morta por uma bomba terrorista colocada em uma igreja em uma manhã de domingo? Isso é difícil de ouvir, mas eu lhe digo que há perfeição em tudo. Tente vê-la. Essa é a mudança de consciência da qual falo. Não precisar de coisa alguma, desejar tudo, escolher o que se apresenta. Tenha os seus sentimentos, chore as suas lágrimas, dê as suas risadas, honre a sua verdade. Contudo, quando toda emoção se for, fique calmo e saiba que eu sou Deus. Em outras palavras, no meio da maior tragédia, veja a glória do processo, mesmo quando você morrer com uma bala atravessando seu peito ou for estuprada por uma gangue. Agora, isso parece uma coisa impossível de fazer. Contudo, quando você passar a ter a consciência de Deus, poderá fazê-la. É claro que não tem de fazê-la. Isso depende de como deseja experimentar o momento. Em uma ocasião de grande tragédia, o desafio é sempre aquietar a mente e penetrar fundo na alma. Você o faz automaticamente quando não tem controle sobre isso. Já conversou com uma pessoa que acidentalmente atirou um carro de uma ponte, ou se viu diante de um revólver, ou quase se afogou? Frequentemente essas pessoas dizem que o tempo passou mais devagar. Foram dominadas por uma estranha calma e não sentiram medo. Não temerás mal algum, porque eu estou contigo. É isso que a sua poesia tem a dizer para a pessoa que enfrenta a tragédia. Em seu momento de maior escuridão, eu serei a luz. Em seu momento mais triste, eu serei o seu consolo. Em seu momento mais difícil,
eu serei a sua força. Portanto, tenham fé, porque eu sou o seu pastor, nada lhe faltará. Eu o farei deitar em pastos verdejantes. Eu o guiarei mansamente a águas tranquilas. Eu refrigerarei a sua alma, eu o guiarei nas veredas da justiça por amor a meu nome. E assim, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque eu estou contigo. Minha vara e meu cajado o consolarão. Eu preparo uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Ungirei com óleo a sua cabeça. Seu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará em minha casa e em meu coração eternamente.